Bom dia pessoal, meu nome é Westerley, eu sou aluno de mestrado do professor Ricardo, do Departamento de Informática da Universidade Federal de Viçosa, e eu vim apresentar hoje para vocês esse paper que a gente desenvolveu esse ano sobre a exploração de grafos de data flow de machine learning em hardwares reconfiguráveis heterogêneos. Para dar uma breve introdução, o nosso foco principal nesse trabalho foram as aplicações de machine learning, como redes neurais convolucionais ou caminhos. Essas aplicações têm sido muito usadas hoje em dia para fazer classificação de imagens ou predições de séries temporais, por exemplo. A pergunta que a gente quer responder é como a gente pode fazer para acelerar essas aplicações. Aí existem várias formas, como paralelizar eventos usando a GPU, ou utilizar um FPGA ou um array sistólico. No caso do array sistólico, a eficiência é bastante alta e é muito difícil ganhar dele em eficiência, porém ele não é flexível. Ele só faz aquilo que ele foi feito para fazer. Aqui nesse trabalho a gente focou principalmente nos placements em CGRA, que apesar de ser menos eficiente que, por exemplo, o array sistólico, apresenta muito mais flexibilidade. O CGRA, assim como o FPGA, permite a programação de sistemas lógicos de baixo nível, porém o CGRA tem uma programação muito mais direta, já que ele é programado ao nível de palavra, enquanto o FPGA é programado ao nível de bit. O problema com o CGRA é que, apesar de toda a flexibilidade que ele tem, ele pode ser muito custoso dependendo da arquitetura. E esse é o foco aqui do nosso trabalho, verificar se um CGRA com arquitetura heterogênea pode implementar aplicações de machine learning de maneira eficiente. Aqui a gente tem um exemplo de um data flow para multiplicação de matrizes 2x2. Aqui no primeiro nível a gente tem as matrizes de entrada A e B, né, os elementos das matrizes de entrada. Logo em seguida os multiplicadores, os somadores e os elementos da matriz de saída C. Aqui nessa tabelinha a gente tem o número de multiplicadores que a gente precisa para efetuar essa multiplicação de matrizes n por n, né, onde n é a dimensão das matrizes de entrada. E a gente pode ver aqui que o número de multiplicadores cresce com n ao cubo, né? Se a matriz é 2 por 2, a gente precisa de 8 multiplicadores. Se é 5 por 5, a gente precisa de 125 multiplicadores. Agora aqui a gente tem um exemplo simples de uma convolução 3 por 3. O que acontece aqui é que a gente tem uma matriz original que a gente quer tratar e tem um filtro 3 por 3. Aí, para a gente encontrar um elemento aqui da matriz convolucionada, a gente multiplica os elementos aqui, um elemento do filtro com o elemento correspondente aqui na matriz original e soma com o próximo elemento multiplicado aqui do filtro com o da matriz original, até terminar aqui todos os 9 elementos aqui no caso do filtro 3 por 3. Aí a gente multiplica tudo, soma e vai ter um resultado que vai ser o elemento aqui da matriz convolucionada. Aqui do lado direito a gente tem o data flow correspondente a essa convolução aqui. Cada multiplicador desse aqui em cima é uma dessas multiplicações que acontecem aqui, e aqui embaixo a gente tem essa árvore de redução com os somadores aqui para retornar o valor aqui embaixo, que no caso aqui seria 3 nesse exemplo. Aqui a gente tem a configuração de um array sistólico para multiplicação de matrizes. Nesse caso aqui, as matrizes de entrada são 3 por 3. E a gente já tem aqui a matriz B pré-carregada aqui nas caixinhas, né? A matriz de entrada A entra aqui pelo lado esquerdo e a cada clock os dados vão passando aqui para a direita e para baixo. É importante ressaltar aqui que nesse caso da multiplicação de matrizes 3 por 3, a gente precisa de 9 multiplicadores, ou seja, n ao quadrado. E a gente precisa de n passos para efetuar essa multiplicação de matrizes. Aqui do lado a gente tem o dataflow correspondente a esse array sistólico aqui. E em cinza escuro aqui a gente tem os multiplicadores, que são os nós de entrada, aqui o mul0, mul3 e mul6. E em cinza claro a gente tem os nós de saída aqui, o AD6, AD7 e AD8. Aqui a gente tem uns exemplos com árvores, porque as árvores são frequentemente encontradas em dataflows no processo de redução, como a gente viu em alguns slides aí para trás no dataflow da convolução. A questão é como fazer o mapeamento dessas árvores de maneira eficiente. Aqui na esquerda a gente tem a H-Tree, que já é bastante conhecida, e todos os caminhos dela aqui têm o mesmo tamanho, ou seja, ela vai ficar balanceada no final, mas ela ocupa muito mal a área do grid aqui, né? Tem muito espaço em branco.
e tem alguns fios longos aqui também. Aqui na direita a gente tem essa disposição de Lee Choi, que ocupa bem melhor a área do grid, mas deixa alguns caminhos mais longos do que os outros, desbalanceando a árvore e precisando do uso de buffers aqui, como está mostrado aqui na figurinha mais à direita. Agora falando aqui um pouquinho sobre o CGRA, ele é composto por uma rede de elementos de processamento que a gente chama de PS, e cada PE possui uma LU, né, para executar lá as operações que o PE precisa executar a cada clock. Tem um registrador e o PE pode enviar e receber informações sobre informações para os vizinhos dele, né, assim como para enviar e receber informações da memória. Só que existe uma restrição, que geralmente os elementos que estão na borda do grid podem comunicar com a memória, e os elementos mais internos só podem se comunicar com os seus vizinhos. As configurações de CGRA variam com o tamanho, o tipo de ALU, o tipo de interconexão que pode fazer com os vizinhos e o tipo de registradores. E vale ressaltar aqui também que o tipo de PE que a gente tem compondo o nosso CGRA, ele afeta enormemente o custo total do grid do CGRA. Por exemplo, aqui a gente tem exemplos das arquiteturas heterogêneas que a gente escolheu estudar. Aqui na primeira figura a gente tem o grid homogêneo, onde todos os PEs podem realizar multiplicações, que a gente considerou a operação mais custosa. E aqui do lado a gente tem as arquiteturas que a gente escolheu, que a gente chamou de checkerboard, columns e borders. Só esses nós cinza claro aqui que podem efetuar multiplicações, os em branco não. Então, essas arquiteturas aqui da direita são teoricamente mais baratas do que esse grid homogêneo em que todos os pés podem realizar multiplicações. Outra distinção que a gente tomou aqui na hora de rodar o nosso código foi os padrões de interconexão. Por exemplo, esse primeiro aqui, que a gente chama de mesh, o PE só pode se comunicar com os 4 vizinhos imediatamente próximos a ele aqui, né? Esses 4 vizinhos. Na Mesh Plus, além desses 4 imediatamente adjacentes a ele, ele pode se comunicar com um vizinho mais à frente, totalizando 8 vizinhos aqui para essa conexão Mesh Plus. E nessa última aqui, a hexagonal, é como se o PE estivesse num grid hexagonal mesmo. Ele tem acesso a esses 6 vizinhos aqui em volta dele. E quando a gente traduz isso aqui para o grid cartesiano, vamos dizer assim, para o grid retangular, ele tem acesso aos 4 vizinhos aqui imediatamente adjacentes a ele, mais essas 2 diagonais. A gente fez o placing routing aqui em 2 fases separadas, uma para placement e outra para o roteamento. Para realizar o placement aqui do Dataflow no grid, a gente usou um algoritmo baseado em Simulated Annealing, cujo objetivo era diminuir o custo total de fios, né? O comprimento total de fios. E a cada iteração desse algoritmo, a gente decidia se a gente trocava no grid a posição de 2 nós. Se depois dessa troca iria aumentar o custo do comprimento de fios ou diminuir. Na fase de roteamento, a gente pega a melhor solução que a gente teve aqui nessa fase de placement e valida ela e verifica quantos buffers que a gente precisa para fazer o pipeline funcionar, né? Tipo, se tem caminhos de comprimento diferentes, a gente precisa desses buffers para que o pipeline funcione corretamente. E aí a melhor solução dessa fase de roteamento vai ser aquela que precisa de menos buffers, consequentemente a menos custosa. Nessa tabela aqui a gente tem os benchmarks que a gente utilizou. Aqui na esquerda a gente tem árvores de redução, né, que a gente escolheu aqui separar em 1, 2, 3 ou 4 componentes conexas, tendo 15, 31, 63 ou 127 nós cada um. Ou seja, por exemplo, essa tree N63T2 aqui tem 2 componentes conexas de 63 nós cada um. Aqui a gente tem 2 tipos de multiplicação de matrizes, a multiplicação de matrizes baseada no arrays histórico lá, que tem n ao quadrado multiplicadores e demora n ciclos para gerar um resultado,
e precisa de 2n nós de entrada também. Aqui a gente tem a multiplicação de matrizes completa, que precisa de mais operadores, né, da ordem de n ao cubo, e 2n ao quadrado leituras por ciclo para gerar um resultado por ciclo. E aqui embaixo a gente tem as convoluções, de 2 por 2 até 5 por 5. Esse aqui é só um exemplo de um resultado interessante que a gente encontrou quando rodou o Dataflow com 4 árvores de 15 nós cada uma em um grid homogêneo. Apareceu esse padrão aqui que a gente chamou de puzzle piece para cada uma das componentes conexas, que acabaram se ajustando perfeitamente umas nas outras e ocuparam muito bem a área total aqui do grid. Para dar uma contextualizada aqui, a gente usou o VPR como baseline para comparar os nossos resultados. E apesar de que o VPR foi feito para FPGA, ele ainda supera os resultados de ferramentas feitas para CGRA, como o CGRA-Mi, que demora na ordem de minutos até horas para resolver grafos com poucos nós, isso quando resolve. A gente rodou o VPR 1000 vezes para cada grafo, né, para cada benchmark que a gente usou, cada vez usando uma semente aleatória e os outros parâmetros do VPR setados todos para padrão. Aqui a gente tem um gráfico de tempo de execução, em que a gente compara o VPR aqui em amarelo e o nosso Simulated Annealing aqui em verde. A gente pode ver aqui que o nosso algoritmo foi bem melhor aqui comparado com o VPR, especialmente para esses grafos de árvore maiores aqui, por exemplo, o gráfico de uma árvore com 127 nós, ou de 4 árvores com 31 nós, em que o VPR foi bem ruim comparado com o nosso algoritmo. Já que a gente faz uma comparação do VPR com o nosso algoritmo em termos do número de buffers necessário para a melhor solução do grid homogêneo. Ou seja, todos os PS são iguais para esses grids aqui e podem realizar a multiplicação. Então, qual que seria a melhor solução que a gente encontra nesse caso? Aqui nas arquiteturas Mesh e X, na maioria dos casos, o nosso algoritmo encontra soluções melhores do que a do VPR, só que para esses grafos maiores de multiplicação de matriz aqui, o Matmul 66 e 55, que o nosso Simulated Annealing encontra umas soluções que precisam de mais buffers do que o VPR. Então, no geral, o nosso algoritmo performa tão bem quanto ou melhor do que o VPR. Agora aqui nesses gráficos a gente compara a quantidade de buffers necessária que a gente encontrou para as arquiteturas heterogêneas, né, checkerboard, calls e borders, em comparação com a arquitetura homogênea. O interessante aqui é que tanto para Mesh quanto para Mesh Plus quanto para hexagonal, alguma das três opções heterogêneas, né, ela performa tão bem quanto ou melhor do que a homogênea na maioria dos casos. Por exemplo, aqui do lado direito a gente tem essa tabelinha aqui que sumariza a quantidade de vezes que a checkerboard perdeu, a quantidade de vezes que a calls perdeu e a quantidade de vezes que a borders perdeu para o caso homogêneo. E no pior caso das três aqui, que foi a calls, ela perdeu em 21 das 63, dos 63 casos que a gente rodou. Então foi em apenas um terço deles, ou seja, para 2/3 ela performou tão bem quanto o caso homogêneo, que é um resultado bem interessante. Então, para concluir aqui, o ponto principal que a gente tirou aqui nesse trabalho é que é possível encontrar bons placements utilizando arquiteturas de CGRA heterogêneas, em vez do setup homogêneo. Isso é importante porque reduz o custo total do grid do CGRA. Para trabalhos futuros, seria interessante fixar algum dos nós de I/O em boas posições, que a gente pode encontrar em passos de pré-processamento. E isso seria possível para grafos que têm estruturas regulares, como o array sistólico e alguns outros, que isso poderia ser feito facilmente. Outra coisa seria fazer o merging de grafos, que se aproveitaria da similaridade de alguns grafos para gerar uma arquitetura reconfigurável direta, minimizando o uso dos recursos de roteamento. Enfim, era isso. Muito obrigado aí pela atenção e um bom dia.